Renato Rabelo para entrar nesse papo com a gente, porque o tema agora é Grêmio e Atlético Mineiro. Essa recuperação aí do Grêmio esbarrou numa resposta que o Atlético estava precisando dar ao seu torcedor também, né, Guto? Bom dia. É isso, Barreto. Bom dia para você, Renata, Coutinho, para o Diogo, para quem está curtindo Redação. Precisava, sim. No Campeonato Brasileiro, o Atlético estava a 4 jogos sem ganhar. Teve o jogo da Copa do Brasil no meio de semana contra o São Paulo, que tinha sido uma resposta bem positiva, mas no Brasileirão o Atlético estava devendo. E ontem a reação diante do Grêmio acabou sendo bem importante para confirmar esse momento, né? Mas o torcedor do Galo que viu o jogo ontem, certamente ele teve mudanças constantes de humor. A gente pode falar um pouco sobre o que aconteceu na partida, o Diogo também pode contar pelo lado do Grêmio, né? Mas o Atlético perdia por 2-0 com um jogador a mais, então nessa hora, certamente, esse Milito, esse time do Atlético, não tem jeito. E depois, no segundo tempo, quando consegue 2 gols nos acréscimos e a virada, realmente muda completamente o humor do atleticano, né? A virada no último lance, né? Esse jogo foi inacreditável, assim, as coisas que aconteceram, porque a gente olha o primeiro tempo, né? Aí a gente está vendo o momento da expulsão do Gustavo Martins. Qual é a sensação que se tem quando um time perde um jogador aos 19 minutos do primeiro tempo? Pô, esse time vai ser amassado o jogo inteiro, vai jogar por uma bolinha ali no contra-ataque. Aí o que acontece na sequência? O Grêmio vai lá, consegue jogar melhor que o Atlético com um jogador a menos no primeiro tempo, faz um 2-0 e quase que faz o terceiro gol ainda na primeira etapa, né? Volta para o segundo tempo. E aí a gente tem que falar da coragem que o Renato teve inicialmente de, ao invés de colocar um zagueiro, tirar um atacante, ele recua o Vila Sante para a zaga, recua o Cristaldo para volante, abre o Monsalvo pelo lado direito e o Grêmio, além de se defender minimamente bem, porque o Galo também não estava criando muitas oportunidades, preserva uma certa qualidade ofensiva, né? Principalmente com esse jogador que a gente está vendo aí, o Soteldo. Ele bagunçou o lado direito da defesa do Galo ontem, principalmente em contra-ataque. Isso aí é jogada de 5 minutos do primeiro tempo. Puxa um contra-ataque, quase que o Grêmio faz o terceiro gol. E aí o Galo... É óbvio que o Grêmio ia ter um cansaço, o Renato se vê obrigado a mexer no time. Muito torcedor gremista critica a segunda leva, a primeira leva, né, na verdade, de mexidas do Renato, que é a entrada do Natan Felipe na zaga, que é a entrada do Edenilson, né? Ele teoricamente coloca ali mais jogadores de defesa. Coincide com o momento que o Galo cresce, porque o Palácios entra muito bem pelo lado direito, o Scarpa continua bem no jogo, já estava bem pela direita, quando vai para o centro vai bem, o Vargas dá mais peso na área, e no final do jogo é um ataque contra a defesa, um bombardeio, que é a partir da entrada do Allan Kardec, né? É isso aí, galera, só um momentinho, só para cumprir o protocolo aí, né? 2 vitórias seguidas do Atlético Mineiro, uma pela Copa do Brasil, outra pelo Campeonato Brasileiro. Agora o Galo se prepara para o próximo jogo de Copa do Brasil, dia 11 ou dia 12. Vamos dar uma olhadinha aqui, que dia que vai ser o próximo jogo do Atlético Mineiro. Tá com um pé na classificação, né? Um pezinho, muita calma. Segurar um empate já estaria maravilhoso, mas eu acho que o Galo consegue vencer o São Paulo no próximo dia 12. E aí, você acredita que o Galo se classifica diante do São Paulo? Já deixa aí o seu comentário, a sua opinião. Amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal e vamos terminar de assistir esse vídeo. Bate na mão do João Pedro, consegue o segundo pênalti favorável ao Galo. O Galo empata depois dos 45, se eu não estou enganado, foi aos 46, o gol de empate do Galo. E aí o terceiro gol vem 3 minutos depois, em uma outra jogada de pressão, que o Arana chuta cruzado. Então, assim, é uma sensação para o torcedor gremista, com certeza de decepção, é claro, pelo primeiro jogo no retorno à Arena, mas também acho que dá para ter um certo conformismo, sabe? Porque o Grêmio lutou bastante enquanto conseguiu, enquanto teve forças para isso. Acho que a solução inicial do Renato foi muito boa para manter o Grêmio competitivo e agressivo com a bola, mas acabou não conseguindo sustentar diante de um time que tem um elenco melhor e que teve jogadores que entraram muito bem no jogo. O Palácio entrou muito bem, o Allan Kardec entrou muito bem, foi decisivo, e o Grêmio não conseguiu sustentar a pressão no final. Quando a gente fala também de campanhas de recuperação, né?
elas exigem que o seu aproveitamento seja próximo do 100%, para você poder pensar em atingir outra parte da tabela. E vai ter uma hora que qualquer time vai encontrar seu limite nisso aí, né, Diogo? O Grêmio vinha numa ascensão boa de rendimento no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse jogo foi um pouco assim fora da curva por tudo que aconteceu. Pela ótica do Grêmio, é claro que o personagem é sempre o Renato, né? As discussões todas aqui na província de São Pedro acabam sempre sendo o Renato em função disso que o Coutinho já explicou muito bem. Ali a 13 minutos do segundo tempo, tem as duas trocas do Renato. Saem Braithwaite e sai também o Monsalve para entrar Natan Felipe zagueiro e entrar o Edenilson. A partir dali, você olha matematicamente, o Grêmio começa a perder o controle do jogo, depois sai também o Cristaldo, que estava cansado, aí o Grêmio passa a ficar sem a bola, aquela ideia do volume. O Atlético termina com 27 finalizações, um número absurdo de finalizações. E se a gente for olhar os gols, acontece um pouco no volume ali. Tem os erros individuais do João Pedro, mas a bola sempre perto da área do Grêmio. Aí tem um pé trançado, pênalti, os dois braços levantados ali no momento do João Pedro, meio boneco do posto, né? Os dois braços levantados, a bola bateu na mão dele, pênalti, enfim. E aí a discussão passou a ser do Renato. Eu, assim, opinião aqui, eu acho que se houve... Uma coisa é dar errado, outra coisa é erro. Lá contra o Fluminense, quando o Renato entrou sem Monsalve, entrou sem Cristaldo, que ele achava que eles ainda não podiam jogar juntos, ficou muito na conta do Renato tudo que aconteceu, a eliminação para o Fluminense. Dessa vez tem essa atenuante, porque o Atlético, o Milito, tinha tirado Fausto Vera e Otávio e colocado Vargas e Palácios. O que imagino pensou o Renato? Olha, eu já não repus o zagueiro quando perdi Gustavo Martins no primeiro tempo. Vão entrar dois atacantes, tem que marcar esses caras. Aí ele repõe com o Natan Felipe, que está na frente do Jeromel, ali na zaga agora do Grêmio como uma alternativa, e o Edenilson no meio. Só que o Edenilson entrou muito mal mesmo. Assim, o Edenilson não foi nem o volante que marca, nem o meio que constrói. Inclusive ele que acaba deixando livre ali no terceiro gol, não lembro quem entrou ali reto para fazer a jogada no terceiro gol da equipe do Atlético. Então, assim, foi o Arana, isso. Ele não acompanha o Arana. Você vê bem ali na imagem, o Arana passa por ele voando e ele não faz a leitura e não acompanha. E aí desencaixa ali a marcação. E aí os dois gols aconteceram nos acréscimos. Mas se a gente for ver o cenário do jogo todo, um jogador a menos, desde os 19 do primeiro tempo, com um time com recurso, tá bem que não tinha Paulinho, não tinha Hulk, mas um time com alternativas, não é tão absurdo assim perder um jogo dessa maneira. Mais um ingrediente maluco do jogo ainda é que o Atlético vira sem o Scarpa. Chegou um momento que tudo que acontecia de lúcido passava pelo pé do Scarpa. E aí o Milito, não, vou tirar o Scarpa e colocar um cara na frente. Aí é que não vai dar mais nada. Pois aí o Atlético vai lá e vira o jogo. E é justamente o Allan Kardec, que entra no lugar do Scarpa, que estava muito bem no jogo, né? O Scarpa, aliás, no primeiro tempo em que o Galo foi muito mal, aliás, a vitória, ela é gigantesca, né? A gente tem que elogiar o espírito de luta, a capacidade dos jogadores que saíram do banco tiveram para mudar o cenário na reta final. Mas se a gente pega os 90 minutos, o Atlético fez mais um jogo ontem de muitas oscilações. Mas tem sido à tona, né? É impressionante, Renata, a dificuldade para defender que o Atlético teve no primeiro tempo com um jogador a mais. O Atlético faz uma campanha de muitas oscilações, né? Estava olhando aqui a tabela, está em nono lugar com 33 pontos, bem atrás do Cruzeiro, que ontem manteve a quinta colocação com 41. Vou até aproveitar já para me despedir do Diogo Olivier e passar para o Guto a gente falar também do Cruzeiro. Mas acho que você me chamou ainda para falar do Galo, é isso, Guto? É isso, assim, essa oscilação é exatamente o que preocupa o torcedor e faz ele torcer o nariz. E essa vantagem, por exemplo, contra o São Paulo, né, na Copa do Brasil, de ter vencido por 1-0, é uma vantagem importante, mas por tudo que o Atlético tem sido na temporada, deixa o torcedor preocupado. Você falava um pouco do momento do Galo no Campeonato Brasileiro. Essa vitória foi muito importante ontem também, porque o Atlético tem 2 jogos a menos. Ele tem um jogo contra o próprio Grêmio para fazer em casa e tem um jogo contra o Atlético Paranaense para fazer fora de casa. Se, de repente, conseguir 2 vitórias, ele se aproxima ali de um G7, G6 e está onde ele deseja estar, pelo menos no Brasileirão, já que o foco agora passa a ser principalmente as Copas, porque o título do Brasileiro ficou impensável. Barreto? É isso aí, galera. Realmente, o título de Campeonato Brasileiro é impensável para o Galo. Na minha opinião, é impensável até para o Flamengo, né? Que tá ali do G4 e é um time que reza a lenda que tem um elenco bom também. O Campeonato Brasileiro hoje está entre
Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. O Palmeiras só tem o Brasileirão mais uma vez. E tem aí, falta 5, 10, 13 jogos. 13 jogos para o Palmeiras, 13 jogos para o Botafogo, 13 jogos para o Fortaleza. Faltando 13 jogos, cara, é difícil. Difícil achar que alguém vai tirar essas vantagens aí, né? Os três times estão ali muito próximos um do outro. Fortaleza tem um jogo a menos. Se vencer, vai a 51, passaria o Botafogo. Para mim, o título fica aí entre esses três times. Eu coloco o Palmeiras aí só porque o Palmeiras está sem competição, né? Mas se ele tivesse na Libertadores, eu até diria que o Fortaleza é mais favorito que o Palmeiras. O Atlético está em nono, com 33 pontos, 23 jogos, um jogo a menos que o Vasco. O Vasco tem 34 pontos. O Bahia já tem 25 jogos, tem 39 pontos. O Galo pode chegar a 39 pontos se vencer os 2 jogos atrasados, né? Se existe sempre aí se próximo jogo do Galo. O Galo vem de 2 vitórias consecutivas, uma derrota em casa para o Fluminense. O Fluminense é o time que o Galo vai enfrentar na Libertadores. Se acontece um cenário desse aqui na Libertadores, no outro jogo você pode ir com o time reserva porque não tem condição, né? Não passa. O Galo empatou também com um Cuiabá jogando em casa. É um ano bem difícil para o Atlético Mineiro, né? Bem complicado mesmo. Próximo jogo, dia 12 contra São Paulo. E depois pelo Campeonato Brasileiro, confronto direto por vaga na pré-Libertadores, Bahia e Atlético Mineiro, jogo lá na Bahia. E após esse jogo na Bahia, que provavelmente o Atlético Mineiro vá com o time reserva, né? Provavelmente não vai vencer esse jogo aqui. Tendência é que não vença esse jogo. E dia 18 vai para o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, né? Por que eu falo provavelmente? Porque vai com o time reserva. O Bahia é um excelente time. Dificilmente perde em seus domínios, né? Então, a situação do Atlético Mineiro, se ele não ganhar nenhuma Copa, pode não ficar com uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, hein? Que situação, meu irmão.